Olha, a cafeína, ela tá no dia a dia de milhões de pessoas, né? É aquela forcinha para começar amanhã, para aguentar a tarde. Mas e se essa substância que é tão comum pudesse ser também uma ferramenta poderosa para melhorar a performance física? A pergunta que fica é essa: será que aquele cafezinho de todo dia pode, na verdade, ser otimizado para se tornar um verdadeiro aliado nos treinos, dando uma vantagem real? E para encontrar a resposta, a gente não foi em qualquer lugar, não. Fomos direto na fonte mais confiável que existe, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a famosa ISSN. Eles juntaram décadas de pesquisa para dar um parecer oficial, e é isso que a gente vai destrinchar hoje. Ok, vamos começar pelo mais importante. Como é que a cafeína realmente funciona no nosso corpo? Adianto que não é o que a maioria das pessoas pensa. A verdadeira mágica acontece no cérebro, e o mecanismo por trás disso é fascinante. Pois é, ao contrário daquela ideia de que a cafeína queima mais gordura ou poupa energia nos músculos, a ação principal dela não é lá. O verdadeiro campo de batalha onde tudo acontece é o cérebro. Pensa na adenosina como se fosse o pedal de freio natural do cérebro. Conforme o dia vai passando, mais adenosina vai se acumulando e o sinal para desacelerar fica cada vez mais forte. O resultado? Aquela sensação de cansaço, de fadiga. E é exatamente aí que a cafeína entra como uma impostora genial. A estrutura dela é quase idêntica à da adenosina. Então ela consegue se encaixar nos mesmos receptores, sabe? Como uma chave falsa numa fechadura. Só que em vez de ativar o freio, ela simplesmente bloqueia o lugar. A adenosina não consegue se conectar e o cérebro é enganado sem perceber o quanto de cansaço já se acumulou de verdade. Certo, a gente já entendeu a neurociência da coisa. Mas, na prática, como é que isso se traduz em resultado lá na academia, na pista, no campo? Vamos ver agora os ganhos de performance. E olha, os resultados são bem impressionantes. A pesquisa da ISSN confirma que os benefícios da cafeína não se limitam a um tipo de exercício. A gente está falando de melhorias em praticamente tudo, desde uma maratona até um levantamento de peso. Mas atenção, esse é o ponto-chave. Os ganhos não são todos iguais. Se a gente olhar bem para esse gráfico, tem uma área que se destaca, e muito: a resistência aeróbica. É aqui que a cafeína realmente brilha, mostrando os resultados mais consistentes e significativos. Uma melhora de 2 a 4%. À primeira vista pode não parecer muita coisa, né? Mas pensa no esporte de alto rendimento. Essa é a diferença que pode separar o primeiro do quarto lugar. É uma vantagem pequena, mas que pode decidir uma competição. Beleza. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como usar a cafeína de forma estratégica? Não é só tomar um café a qualquer hora, não. A ciência nos dá um protocolo bem claro para isso. E a recomendação é bem direta e baseada em muita evidência. A dose que funciona fica entre 3 e 6 miligramas por quilo de peso corporal. E o timing é tudo. Tomar mais ou menos 1 hora antes do treino. Isso garante que os níveis de cafeína no sangue estejam no auge bem na hora que a performance for exigida. E fica aqui um alerta muito importante. Mas não quer dizer melhor. Doses muito altas, tipo 9 miligramas por quilo, não trazem benefícios a mais de performance e, pior, aumentam muito o risco de efeitos colaterais como ansiedade, tremores e insônia. A forma que se consome a cafeína também influencia. Cápsulas e café seguem aquela regra dos 60 minutos, mas as gomas de mascar com cafeína são uma alternativa bem interessante. Como a absorção já começa na boca, o tempo de espera para sentir o efeito pode ser menor. Mas, e se mesmo seguindo tudo isso à risca, a cafeína parece não funcionar? Bom, é aqui que a nossa análise entra na parte mais personalizada e surpreendente de todas. Essa é a pergunta que deixa muitos atletas e até pesquisadores intrigados. Por que a resposta à cafeína é tão individual? A resposta, acredite se quiser, pode estar no nosso DNA. Especificamente em um gene chamado CY1A2. Pensa nesse gene como o gerente de cafeína do corpo. É ele que produz a enzima responsável por processar mais de 95% de toda a cafeína que a gente consome. E é aqui que o jogo vira completamente. Acontece que nem todo mundo tem a mesma versão desse gene. Algumas pessoas são metabolizadoras rápidas. Elas processam a cafeína super bem e conseguem todos os benefícios. Mas outras são metabolizadoras lentas. Para elas, a cafeína fica presa no sistema por muito mais tempo. E o mais chocante é que, para esse grupo, a mesma dose de cafeína pode ter o efeito oposto.
E se liga no quão drástica essa diferença pode ser. Um estudo destacado pela ISSN mostrou uma coisa assim inacreditável. Para os metabolizadores de lentos, uma dose padrão de cafeína piorou a performance em quase 14%. Não é que não ajudou, ela ativamente prejudicou. É uma reviravolta completa. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A cafeína pode sim ser uma ferramenta incrível, mas ela não é universal. A questão que fica é: a cafeína é um impulso ou um obstáculo na busca por performance? A resposta, ao que tudo indica, pode estar codificada no nosso próprio DNA.